Eles vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos, e não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruía, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de orações por todas as nações? Entretanto, fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Marcos capítulo 11, versículo 15 ao versículo 18 e Mateus capítulo 21, versículos 12 ao 13. Bom, aí fala, daquela parte que Jesus expulsou os vendilhões do templo e condenou o tráfico de qualquer coisa santa. Eu sou historiador por formação, além das outras formações e especialidades, sou pedagogo também. E devido a uma vastidão de estudos, muitos anos estudando cabala, teosofia, estudei teologia também, um pouco cheguei à conclusão, junto com outros estudiosos, embora eu não seja o dono da verdade, estou longe de ser, nem quero ser. Depois de estudos, podemos concluir que Jesus Cristo nunca fez isso, viu? Os ensinamentos, sim. Ele talvez até falasse essas coisas. Como aqui, não está escrito, na minha casa será chamada de casa de oração para todas as nações, mas andando lá entre o pessoal e falando, gritando na porta do templo, pregando em alguma praça pública, dizendo que transformaram as igrejas em covios de ladrões, e etc., as sinagogas, enfim, os templos. Mas entrar e quebrar, não. Isso não faz parte de uma pessoa equilibrada, um mestre que não estava na terra dele, ele estava ali em Jerusalém como um viajante, como uma pessoa de passagem, mal ia chegar na cidade, já ia chegar fazendo uma coisa dessa, gente? Não faz o menor sentido. Se realmente aconteceu esse episódio de alguém sair derrubando as coisas dentro do templo, provavelmente foi alguém contratado por pessoas endinheiradas da região, que pagou alguns arruaceiros para fazer aquilo, com o intuito de jogar as autoridades contra Jesus Cristo. Aí tudo bem. Ele deve ter feito a pregação, falado essas coisas, que transformaram a casa de Deus num covil de ladrões, etc, etc, etc. E alguém ali deve ter dado um dinheiro para um grupo de oportunistas derrubarem aquilo ali. Inclusive tem uma obra, se eu não me engano, psicografada pelo espírito Ramatiz, eu não lembro se foi o médium Hercílio Maes que psicografou, que fala algo semelhante a isso. Semelhante. Porque Jesus Cristo não ia perder o tempo dele derrubando as barracas de alguém, até porque ele ia ser considerado um criminoso, porque eles estavam lá dentro da lei, eles pagavam impostos, taxas, tarifas para estar ali. O que nós podemos nos segurar é que, muito provavelmente, Jesus Cristo tenha condenado o tráfico de milagres. Entregue todos os seus bens e você voltará a andar. Entregue, dê tanto, coloque não sei quantas moedas ou tanto em dinheiro no gasofilácio, que era o local onde se depositava as ofertas, que esse seu olho voltará a enxergar. Olha, esse problema espiritual que você tem,
só vai se libertar quando você só vai se libertar disso quando você se libertar de tanto em dinheiro que você tem escondido e der aqui para nós no templo. Venda de salvações, venda de perdões. E aí eu lhe pergunto, nós sabemos muito bem que determinadas religiões fazem isso até hoje. O que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer, já que boa parte delas ganha dinheiro em cima das ideias e da figura de Jesus Cristo, transformaram Jesus Cristo numa mercadoria. Tem muito religioso por aí que coloca a Bíblia debaixo do braço como se fosse um desodorante, porque o que você anda debaixo do braço é desodorante. E tem a capacidade de parar você na rua e dizer, eu quero mostrar Jesus para você, como se andasse com Jesus no bolso. Igual a mercadoria que ele comprou ali, ele vai te mostrar. Olha, eu estou com um broche aqui, eu quero te mostrar. Não. O que é mais fácil? Pegar esse Jesus mercadoria, que algumas religiões fizeram, e mostrar esse Jesus mercadoria como uma pessoa que atacava os vendilhões do templo, vendedores de pombos, de óleos, de ungüentos, de remédio, de ervas, enfim. Vendia-se de tudo, brincos, roupas, calçados. Era uma feira, era um mercadão. Falar de um Jesus que atacava esses comerciantes, ou falar de um Jesus que ataca aqueles que vendem terreno no céu, vendem salvação. Na verdade, Jesus criticava estes vendilhões do templo. Talvez não aqueles pobres coitados que sustentavam a família vendendo chinelo, vendendo óleo, vendendo tempero lá no saguão do templo. Jesus estava preocupado com isso, nada. Jesus exortava e endereçava ácidas palavras àqueles que vendiam a cura que eles nunca tiveram, vendiam a paz que eles nunca tiveram, vendiam a salvação que eles nunca tiveram. Aqueles que se diziam representantes de um Deus que eles nunca conheceram. Mas estes tinham as Escrituras nas mãos, estes eram os letrados, e durante muitos séculos as Escrituras ficaram nas mãos destes vendilhões. E você acha que nas pregações deles e nas traduções que eles faziam da Bíblia, eles iam colocar que Jesus atacava os vendilhões do templo ou os vendilhões das coisas sagradas? Os vendilhões do templo. É claro que para eles era melhor atacar os vendilhões do templo. Eles não iam colocar que Jesus Cristo estava, na verdade, atacando a eles, mas sim os vendilhões do templo, os vendedores de pombos, de chinelo, de tempero, de unguento, de erva, de chá, de roupa. Jamais aqueles que vendem coisas que não lhes pertencem, como as coisas de Deus. Não coloque isso em pauta. Então, quando forem ler a Bíblia, os textos sagrados, leiam com olhos muito críticos, porque há um grupo de pessoas até hoje que não tem a menor intenção que você tenha uma fé raciocinada, mas sim que você tenha uma fé engessada, uma fé aprisionada naquilo que eles querem que você creia. Então tomem muito cuidado com aqueles que querem encarcerar a sua consciência, porque Jesus Cristo veio para esclarecer, libertar, iluminar e despertar consciências. Não veio para fazer simplesmente séquitos. Não veio criar religião nenhuma. O cristianismo não foi Jesus quem criou. Não criou o catolicismo, não criou a igreja evangélica, não criou nada, nenhuma religião. Aliás, Jesus Cristo nem religião tinha mais, que nem no judaísmo ele pertenceu mais. Nós sabemos que Jesus Cristo entrou para a seita dos essênios, por conta do pai dele, que era essênio,
E junto com essênios viajantes, ele mandou o filho estudar na Índia. Jesus Cristo ficou na Índia entre os 15 anos de idade e aproximadamente seus 22, 23, talvez 25 anos. E volta para continuar os estudos com os essênios, coordenados por José de Arimateia, amigo de seu pai José, seu pai já falecido. José de Arimateia pertencia a uma seita essênica chamada os Nazareus. Daí o Jesus ser chamado de Nazareno. Então Jesus Cristo não tinha intenção nenhuma de propagar nenhuma religião, porque nem religião ele tinha mais. Então muito cuidado com aquelas religiões que dizem Jesus está aqui. Jesus está lá, do lado de fora do templo, gritando, eu estou aqui fora, eu estou aqui fora. Não me procurem aí dentro. O Jesus, mercadoria que tem dentro dos templos, nunca vai te salvar. Nunca vai te salvar. E igreja nenhuma vai salvar ninguém, porque igreja nenhuma salva. Toda salvação é individual. E Jesus jamais morreria na cruz para salvar ninguém, porque ele sabe que a salvação é individual. E quem, na verdade, foi crucificado não foi Jesus Cristo, foi o mestre Serapis Bey. Foi o mestre Serapis Bey. Quando Judas, já combinado com Jesus Cristo, foi dar o ósculo sagrado, o beijo em Jesus, para que os guardas o prendessem, não era em Jesus que ele estava osculando, era no mestre Serapis Bey. Na verdade, os romanos caíram numa arapuca, inteligentemente planejada. Jesus Cristo continuou a missão dele. Teve filhos com Maria de Magdala, que não se chamava Maria Madalena. E depois de muito tempo, após a crucificação, ficou atuando no anonimato, foi com Tomé para a Índia, onde lá deixaram um livro que hoje é considerado o quinto evangelho, o Evangelho de Tomé, que se você tiver a oportunidade de comprar, pela editora Martim Claret você vai achar, chama-se o Quinto Evangelho, o Evangelho de Tomé. Ali você vai aprender muito sobre os ensinamentos de Jesus. Muito. O grande médium Jesus, o grande físico quântico Jesus, o grande mago Jesus, o grande essênio Jesus, o grande teósofo Jesus, o grande ufólogo Jesus. Que Deus lhe abençoe.